Aloha, bom dia a todos. Mais uma vez, algumas informações que eu quero partilhar com vocês. Hoje é um assunto bem sério que apareceu assim, de repente. Então, eu quero lhe falar um pouco sobre Deus. Bem, é um assunto bastante vasto. O que tenho para dizer sobre Deus? Vamos observar um pouco, porque realmente disseram-nós sempre que existe apenas um único Deus. E é verdade, é mesmo verdade. Aí é séria, existe apenas um único Deus. Qual é este Deus? Temos o Deus da Igreja Católica, temos o Deus da Igreja dos Protestantes, temos o Deus dos Jeovás, temos o Deus dos Budás, temos tantas religiões e tantas filosofias e mais coisas que todas elas defendem um único Deus. E, mais uma vez eu digo, elas têm toda razão. Existe apenas um único Deus. E eu mesma. É que o Deus dos budistas é o mesmo que o Deus dos cristianismos, é o mesmo que o Deus dos protestantes, dos islâmicos, é o mesmo. É isso que vocês precisam de compreender, de entender, por ver e compreender o que realmente se passa neste mundo. Porque cada vez que alguém reza a Deus, todas as energias vão para alimentar este mesmo Deus, que é único aqui na Terra. Este Deus criou a matriz. A matriz é um controle sobre a Terra e sobre todos os seres que vivem na matriz. Observamos um pouco por compreender o que este Deus quer de nós, o que se passa na Terra. Porque vi ontem algumas informações bastante assustadoras, mesmo eu sei um pouco, de vez em quando recebo uma informação assim, eu sei que essas informações não passam na televisão, não vão no rádio, não vão nos jornais, mas de facto é isto que está tudo escondido e que está a acontecer. Falando do islâmico, já ouvi uma notícia há muito tempo que o Islã tinha prometido invadir a Europa de 2020, pensei, 18 ou 20, acho que era 2020. De facto, se você soubesse um pouco o que se passa, é que no Canadá estão a ser islamizados. Li ontem um artigo muito interessante que a América está no bom caminho, disto também. A França está prometido. Daqui a pouco há mais muçulmanos que franceses, estão a ser também islamizados, se é assim que se diz. A Europa, por nós, também está prometido. Então, o que é que se passa? Se passa que quando rezamos ao único Deus, que este Deus está na cabeça disto tudo. É este Deus que controla a matriz. É isso que ele quer, porque este Deus, com todos que trabalham com ele, por ele, precisam de sofrimento para se alimentar. E eu deixo uma ideia para vocês observar. Será que nós podemos interferir num plano de um Deus, do Deus que criou a matriz e que controla isto tudo? A minha resposta é não, não posso fazer nada, não vou meter meu nariz no seu plano sequer. E eu deixo fazer o que ele quer. A única coisa que eu posso fazer e que vocês também podem fazer é fazer o necessário para sair da matriz, se libertar definitivamente deste plano, poder voltar no universo a ser o que realmente vocês são, também uns deuses criadores, umas energias maravilhosas. Por saber mais, precisava de explicar um pouco o que é a criação. A criação, então, falamos rapidamente sobre a criação. Não houve nenhum Deus que criou o cosmos. É uma energia, uma vibração que sempre existiu. E ele é amor.
não tem nada a ver com Deus que controla o nosso planeta. E esta energia toda poderosa é dela que vocês vieram, vocês têm todos os poderes dessa energia poderosíssima, mas uma vez que vocês entraram, encarnaram, chegaram aqui na matriz, perderam absolutamente todos os seus poderes. Fizeram perdê-los, porque na realidade eles estão cá. E para mim, digo agora, explico um pouco, descobri que a vida na matriz, a nossa passagem na matriz, que seja feita o mais rapidamente possível, mas ela vai servir, todas essas encarnações e reencarnações vão servir para desenvolver o verdadeiro amor que vai vos permitir de vos libertar dessa matriz quando estiveram prontos para fazê-lo, quando tiveram desenvolvido essa energia fantástica que é o amor, que é uma força universal, que vai ser útil e necessária quando vão desencarnar, por realmente conseguir enfrentar o que vai acontecer neste momento, porque neste momento, realmente, vou fazer tudo, mas absolutamente tudo, para vocês não conseguir se libertar dessa matriz. E é, acredito, a única maneira, a única hipótese que temos para evitar isto tudo é aprender a nos libertar disto tudo, porque isto tudo vai continuar. Eu não quero criar realidades desagradáveis, mas é por isso que estou falando assim, porque o desagradável é estar na ilusão e um dia acordar numa realidade dessa. Aí está a minha mensagem por hoje. Eu sou confiante porque realmente consegui descobrir isto tudo, se realmente o que é preciso fazer é isso que eu faço, é isso que consegui até agora e continuo a me manter, apesar de todas as experiências difíceis que encontro no meu caminho, porque claro que não nos deixam em paz. Fazem tudo para nos parar. Agora, a boa notícia com isto tudo é que cada experiência que eu vivo me torna mais forte, porque em vez de desistir e de me render à facilidade e à ilusão, eu continuo como uma guerreira assim. Neste caso, sim, para me defender a mim mesma e conseguir realmente fazer o que veio fazer aqui, neste mundo, que é me libertar definitivamente da matriz, poder sair definitivamente. Vou passar uma mensagem, partilhar algo de importante com vocês. Quando era criança e depois adolescente e uma vez também mais tarde, fiz 3 vezes este sonho. Um sonho, a primeira vez foi nítido, lembro-me disto muito bem, e então eu estava a subir dentro de uma espécie de túnel e que ficava cada vez mais estreito e era muito difícil essa subida e quando chego no topo pensando que vou poder passar do outro lado, depois que chego no topo há um teto, vejo que há uma abertura e penso que vou poder passar do outro lado, como disse, para o meu safari. E quando chego lá no topo, eu vejo que a passagem tem apenas essa dimensão. E lá acordo, não sei se passei ou se não passei. Eu posso dizer que há alguns dias percebi, lembrei-me deste sonho, e percebi o que era. E que é o tal buraco da agulha, quando o Mestre Cristo, a consciência Cristo, diz que é mais fácil a um camelo de passar pelo buraco de uma agulha que a um ser humano de abrir as portas do céu. Ele quis dizer com isto se libertar da matriz. E percebi há alguns dias que essa pequena passagem que tinha por passar do outro lado, há unicamente a energia que pode fazê-lo. E é o momento da libertação. Será o momento da libertação que conseguir fazer essa passagem no momento da desencarnação. Porque é só neste momento que podemos nos libertar da matriz. Toda a vida, toda a experiência de vida que vivemos aqui neste plano, elas servem para desenvolver essa fé, essas capacidades, essa força interior, tudo que é o verdadeiro amor. E é isso, é assim que vamos nos
salvar, nos libertar dessa matriz. É a única forma. Deixe vocês pensar sobre o assunto, refletir e, como sempre, se tiver algumas perguntas, estou aqui para responder ou esclarecê-lo, tá? Um grande abraço e vamo nós. Até a próxima. Agradecida.